Glória a Deus, vamos aplaudir Jesus com alegria e com fé. Que Deus maravilhoso é esse nosso, né? Deus faz coisas impossíveis tornar-se possíveis. Às vezes nós estamos precisando dessa fé, olhar para aqueles grandes homens, mulheres de Deus que agiram com fé e viram o milagre acontecer e trabalhar na mesma fé até que eu venha alcançar. A irmã olhou para o missionário e falou: "Poxa vida, o missionário lutava, pleiteava e hoje ele enxerga bem, eu quero enxergar também." Chegou o dia da bênção dela também, glória a Deus, que seja o seu dia também. Meus amigos de casa, sejam bem-vindos a esse culto. Se você tem a oportunidade agora, sente-se e tenha o momento especial de falar com Jesus Cristo, amém? Vamos à palavra, meus irmãos. Vamos lá, 1 Samuel capítulo 30, é onde o pastor dá início à mensagem de hoje. 1 Samuel capítulo 30, o versículo é o número 1. 1 Samuel 30, versículo 1. A mensagem de hoje, eu quero que você, se tiver a oportunidade de dar bastante atenção, não deixar o sono, não deixar nada atrapalhar você, não deixar você ficar pensando em outra coisa, agora dê atenção só à palavra. O título dessa mensagem, como base para você marcar o que nós vamos aprender: até os fortes choram. Quem muitas vezes já foi forte mesmo não tendo força? Já passou por isso, pastor? Eu tive que ser forte mesmo não tendo força para encarar. Até os fortes eles choram. Até aqueles que parecem ser inabaláveis, eles também choram, eles também têm necessidades. Vamos acompanhar o texto. Diz assim: "Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul, tinham guerreado sobre o sul, sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e tinham posto fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela. Porém, a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho." Está acompanhando a leitura? "E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos." Leia com o pastor agora, com alegria. "Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais o que, gente? Mais força para... até que não houve mais força para chorar." Irmãos, o Davi, você deve se lembrar da história dele, que quando o Saul, o rei de Israel, havia colocado perseguição para matar Davi, Davi teve que fugir de Israel, porque senão alguns daqueles de Israel iam colocar a cabeça dele a prêmio, porque Saul, o rei de Israel, tinha esse ímpeto, esse desejo de tirar a vida de Davi, porque Davi, ele era um homem de Deus, uma boa pessoa. Você na tua vida já deve ter passado perseguições. Já passou perseguições? Se já passou, você sabe do que eu estou falando. Existem perseguições que são difíceis, que não adianta você bater de frente. A melhor coisa é fazer o quê? Deixar que falem o que quiser, deixar que pensem o que quiserem pensar, mas eu vou ficar na minha posição, eu não vou deixar. Davi, ele teve que se retirar de Israel. E ele não foi querer bater de frente com Saul. E agora em Ziclag, ele forma uma família, ele forma ali, agora ele é casado, tem filhos, tem esposas. E, dado o momento, houve uma guerra em que o povo filisteu, eles iam pleitear, eles iam entrar numa guerra contra o povo de Israel. Só que Davi estava morando no território inimigo. Deixa eu explicar para você. O povo filisteu era o povo inimigo de Deus, amém? Eles não criam em Deus. Mas porque Davi teve que se refugiar, o único lugar que deram pouso para Davi foi Ziclag, que é uma cidade do campo filisteu. E esses homens, quando foram para levantar-se em guerra contra o povo de Israel, os príncipes dos filisteus falaram: olha, nós não vamos para a guerra com esse tal de Davi junto. Porque se nós vamos contra Israel e esse tal de Davi está junto, vai chegar lá, eles vão se levantar contra nós, porque Davi é um homem de Deus e esse homem faz parte daqueles que nós vamos lutar contra eles.
Então esses príncipes se levantam, contrariam o rei onde estava Davi vivendo, e diz: olha, volte para tua casa, Davi, porque eu não vejo nenhum mal em você, você nunca foi mal comigo, mas volte para casa porque eles não querem você com a gente. Deixa eu até comentar uma coisa, irmãos. Tem casos, meu irmão, que o diabo não quer a pessoa. Credo, pastor, deixa eu contar para você. Davi era de Jesus, diga amém. Irmão, a Bíblia fala que os que são de Deus, o maligno não toca. Por que eu digo isso? Até esses dias mesmo o irmão contava para mim um testemunho, pastor. Eu lembro quando eu aceitei Jesus, ele contando para mim, ele disse: pastor, eu era muito contra a igreja, contra a religião, eu era contra a igreja evangélica, contra pastor. A minha esposa começou a ir para a igreja. Eu era aquela pessoa que era do candomblé. E ele contando para mim, ele disse: pastor, o dia que a minha esposa começou a ir para a igreja, lá no candomblé, o pai de santo falou: ó, o negócio é o seguinte, tem alguma coisa estranha com você. Diga graças a Deus. Tem alguma coisa estranha com você. Não sei não, vamos ter que fazer uns trabalhos aqui com você. Aí disse que ele foi para casa, passou os dias, a esposa continuou indo, a esposa aceitou Jesus, foi batizada na Igreja da Graça. Aceitou Jesus, foi batizada. E aí chegou um dia que ele foi no terreiro que ele frequentava, ele chegou lá e falou assim: olha, eu quero participar, como eu sempre participei. Aí disse que estava lá, né, o pai, a mãe, sei lá quem estava lá, né, deu para você entender. E falou assim: ó, pode ir embora, não queremos você mais aqui. Pode ir para aquela igreja, vai, acompanha tua mulher, que aqui não é teu lugar mais. Diga graças a Deus. Amém? Diga graças a Deus com fé. Mas como assim, pastor? O que tem a ver uma coisa com a outra? Meu irmão, quando a gente é do Senhor, o diabo não vai ter acesso à nossa vida. E ainda que tente, ainda que exista alguns que procurem a maldade, irmão, quando você resolve buscar a Deus, o diabo não tem acesso à nossa vida. Já pensou Davi pleitear, guerrear contra o povo dele? Deus não permitiu que ele fizesse isso. E ele volta então para casa, sem guerrear com ninguém, e quando ele chega em casa, ele encontra a sua casa queimada a fogo, e não só a dele, mas de todos os moradores daquela cidade. E as suas esposas e seus filhos estavam também cativos, estavam presos em cativeiro pelos amalequitas que haviam passado nessa cidade, queimado tudo, levado as mulheres e as crianças. E as vacas, tudo que tinha de bom nessa cidade foi levado. Eu até vou falar para você o seguinte, vamos trazer para a nossa vida, vamos colocar esse ponto de partida no nosso coração. Imagine só, muitos de nós, eu acredito que você também já passou por isso, aquela fase, meu irmão, que dá vontade de desistir, que você vê, parece que tudo vai indo por água abaixo. Davi livrou-se de Saul, Davi já não tinha mais briga com Saul, Saul já tinha ficado lá em Israel, já ficou para trás aquela fase, ele formou família, ele teve seus filhos, estava casado, estava vivendo em paz, diga amém por isso. Aí quando ele volta para casa, ele encontra, meu irmão, tudo fora do lugar, tudo destruído. Irmão, se tem uma coisa que abala uma pessoa de Deus, é encontrar a sua família em perdição. A esposa olhar para o marido e ver o marido perdido na bebida. O marido olhar para a esposa e ver a mulher perdida na fofoca, na mentira, no engano. Os pais olharem para os filhos e ver os filhos no caminho da rebeldia. Ver os filhos perdidos andando com más companhias. Algo que machuca o coração da pessoa. E Davi, no mais, quando ele coloca esse momento de sua vida, que ele se depara com tudo perdido, ele fala: puxa vida, a minha vida é só guerrear. Você lembra quando que Davi apareceu na Bíblia? Quando que Davi apareceu na Bíblia? Primeira vez que Davi apareceu, alguém lembra? Lembra ou não? Davi apareceu quando o Samuel foi na casa de Jessé, que era o pai de Davi, e ele chega na casa dele e fala assim: olha, eu quero ungir um dos seus que vai ser rei. A história contada, a primeira fase da história de Davi é contada que o pai desprezou o filho. Olha que tristeza. O filho está no campo cuidando das ovelhas do pai. A Bíblia diz que ele fala: não tem mais filho não, meus filhos, os fortes estão aqui, só sobrou o fraco. E o fraco era quem? Era o Davi.
desprezado pelo pai. Ele poderia ter uma memória no coração, ai, meu pai não me ama, meu pai só ama os meus irmãos. Ele podia ter essa, vamos dizer assim, esse vitimismo? Podia ou não podia? Ele podia. Aí ele vem para casa, aí o Samuel unge ele, você vai ser rei. Ele fica, beleza, obrigado. Ele não se acha melhor que ninguém. Aí chega um dia que vem um filisteu chamado Golias, você lembra disso? Lembra? Vem um outro inimigo, aí o pai dele fala assim, você não é de guerra, você não é de guerra, você tem que ficar aqui, deixa com os seus irmãos que são fortes que vá para a guerra com Saul. Aí chega um momento que Davi é chamado pelo pai para levar um prato de comida para os seus irmãos na guerra. Aí ele chega na guerra e encontra todos os irmãos de sangue e também os seus irmãos israelitas, medrosos, com medo do gigante filisteu. E Davi fala, por que vocês estão com medo? Vocês não servem a Deus, não? Deixa que eu vou enfrentar esse gigante aí. Para muitas pessoas, o Davi poderia fazer o quê? Tomara que perca essa batalha. Todo mundo me despreza. Não é assim que muitas pessoas pensam na atualidade? Estou nem aí com o próximo, estou nem aí com igreja, estou nem aí com pastor, estou nem aí com Bíblia, estou nem aí com filho, estou nem aí com marido, estou nem aí com esposa. Sabe aquela pessoa que está tipo assim, eu só sofri na vida, a minha vida é sofrer. Davi lhe fala, deixa comigo, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos e vou vencer esse inimigo, diga graças a Deus. E quando ele toma essa decisão, irmão, a palavra é tão importante, porque a palavra te ajuda você até tomar uma decisão certa, dê atenção a essa palavra. Quando ele para, irmão, ele vai para derrotar o inimigo. Tentam colocar uma armadura no Davi, a qual ele nunca lutou. Ele falou assim, olha, eu não vou usar esse negócio não, porque eu não sei, eu vou com Deus na frente. Aí você conhece a história, ele derruba o gigante. Aí então a Bíblia fala que todos começam a se alegrar, porque Davi era um guerreiro, um daqueles que agora vai ajudar, sempre que viessem inimigos, Davi seria um dos principais dos combatentes da armada de Israel. Só que o Saul, ao invés de ficar feliz em vê-lo como um homem que está junto, ele fica com inveja. E essa inveja faz com que o desejo de matá-lo a cada dia que passa aumenta. E Davi tem que fugir. Irmão, Davi tem que sair da casa dele, Davi tem que deixar, toda a glória e honra que ele recebeu, ele teve que jogar fora. Você vê pessoas que quando, por exemplo, perde um emprego, a pessoa pensa que a vida dela acabou. A pessoa às vezes quando pensa, pastor, perdi, eu tinha aquele carro, eu tinha aquela casa. Às vezes a perca faz com que qualquer um desanime. Davi, ele deixa aquele lugar, ele sai daquele lugar onde tinha estabelecido a sua vida e vai para Ziclag. Lá ele forma uma nova família. Irmão, veja que Davi, ele tem capacidade de Deus de se reestruturar nas adversidades. Ele não ficava, desculpe a forma que eu vou falar, mas você já deve ter ouvido os jovens falar isso, até você talvez já deve ter falado, ele não ficava de mimimi. Ai, porque não posso, ai, porque não dá, porque não consigo. Davi, ele fazia o quê, irmão? Ele chorava, ele ia para a presença de Deus, mas ele se levantava e voltava a lutar. Você pode ter a tristeza, você pode passar a batalha, mas você não pode parar. Você não pode desistir. Davi agora está junto com o exército dos filisteus, ele está morando com o povo filisteu, e ele agora é excluído da guerra. Bom, me mandaram voltar para casa, ele volta para casa e encontra tudo destruído. Irmãos, você consegue perceber, irmão, que Davi está sendo perseguido em todos os sentidos? Imagine o coração, lá dentro dele, pense a pessoa de Davi. Esqueça um pouquinho do guerreiro vencedor, o homem segundo o coração de Deus. Porque aqui, meu irmão, é uma pessoa igual eu e você, que levanta de manhã e tem que matar um leão por dia. E às vezes tem 2. Sim ou não? Às vezes tem dias que, irmão, tem dias que você tem que fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Você tem que vencer 10 coisas no mesmo dia. E ele se levanta e ele encontra tudo destruído. E aqui a Bíblia fala que tinham 600 homens debaixo do comando de Davi. A posição de liderança espiritual, seja ela talvez dentro de uma empresa como um gerente, como um líder, como alguém que quer ser grande ou alguém que tem nome, a pessoa tem que se mostrar mais forte que os demais, amém, Jesus? Só que tem horas que até os líderes, muitas vezes, eles vão chorar. Tem horas que vai bater um desespero para qualquer pessoa. Entenda, o desespero não é o sentido de não ter confiança em Deus. Mas sabe quando você fala, meu Deus, mais luta,
Meu Deus, vou ter que enfrentar mais isso? Aí você veja o que a palavra diz claramente. A Bíblia fala que todos esses homens olharam para aquela... Irmãos, imagine, pelo amor de Deus, não quero que você compreenda de forma errada, mas imagine você olhar para uma cidade inteira queimada a fogo. Alguém nesses dias tem visto, ouviu no jornal, lá na Bahia, lá em Minas Gerais, aquelas cidades alagadas, né? Ao contrário do fogo, né? Casas totalmente destruídas, vocês viram essas coisas? Irmãos, você olhar para tudo que foi construído, eu vi uma senhora dando uma reportagem, estava ali o repórter, mostrando a casa, tudo destruída, e ela falou, pastor, olha só, força de expressão, ela falou para o rapaz repórter, né? Ela disse para ele assim, olha, é o fim de um sonho. Fiz minha casa, lutei, terminei, comprei meus móveis, era tudo coisinha simples, mas Deus me deu tudo, devagarzinho fui comprando, dá para ver que aquela pessoa bem humilde, e agora a água levou tudo. E ela em lágrimas, ela disse, mas vamos começar de novo. Diga graças a Deus, que Deus abençoe esse povo lá, irmão, que está nesse sofrimento, lá na Bahia, lá em Minas, onde tiver alguém em sofrimento, aqui em Pato Branco. Mas, irmãos, quando a gente está numa situação que você não sabe o que fazer, se for necessário, chore, solte essa tristeza que está estampada dentro do teu coração, que está estampada no seu rosto, que a Bíblia fala em Provérbios 28, 7, que assim como você olha na água, a água reflete o teu rosto, assim também reflete o teu coração no seu rosto. Você mostra a tua tristeza estampada, você mostra a tua falta de vontade estampada no seu rosto. Quando alguém está com vontade, você vê que ela está com vontade? Sim ou não? Vamos lá, vamos fazer, vamos conseguir, vai dar certo, Deus é conosco. Não, fica tranquilo, vai dar certo. E quando a pessoa não quer? Não, eu vou conseguir. Ah, será? Vamos tentar? Será? Ah, eu acho que para mim não dá. Existem pessoas, irmãos, que ela prefere ficar apegada à sua melancolia, à sua tristeza, porque você sabe que o choro é um disparo do teu corpo para poder jogar fora aquilo que pode fazer o quê? Explodir dentro. Então o que Davi faz, irmão? Na hora que vem um aperto que ele não sabe o que fazer, ele abre o bocão e chora. E chega uma hora que tem que parar de chorar. Que diz o versículo de número 5? Versículo de 5 mesmo, isso. Também, é o versículo 4, desculpe. Então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve força para... Irmãos, eles choraram, jogaram toda a sua lamentação, até que chegou uma hora, agora nós temos que parar de chorar. Alguém já chorou até não ter lágrima mais? Quem já passou por isso? Chorar até acabar, pastor, chorei, agora não tem mais o que fazer, nem lágrima tem mais, secou os olhos aqui, não tem mais o que chorar. Chega uma hora que tem que parar, chega uma hora que você vai ter que voltar à vida. Mas pastor, ele perdeu os filhos, ele perdeu a esposa. Tem gente que está aqui comigo, tem gente que está em casa agora. Você não perdeu no sentido da perca da vida, mas parece que o diabo levou a pessoa na perdição. Parece que você perdeu o casamento para bebida, perdeu o casamento para o cigarro, parece que perdeu para droga, parece que perdeu para mentira, parece que perdeu para adultério. Diga assim, eu não perdi. Tem gente que olha para a situação, não tem mais o que fazer, meu casamento acabou, não acabou, acabou o momento de chorar, agora é hora de encarar. Olhar para a situação e não ficar mais com melancolia, achando que não há mais o que fazer. Chegou uma hora que Davi chorou, ele realmente estava mal, ele chorou, chegou uma hora que falou a Bíblia o quê? Não tinham mais força para chorar. Enquanto você arruma força para chorar, você nunca vai arrumar força para recomeçar. Enquanto você arruma força para chorar, não haverá força para recomeçar. Então, Davi, olha o que acontece. Vai direto no versículo 6, por favor. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de fazer o que com ele?
de apedrejá-lo, porque o Davi era filisteu ou israelita? Ele estava morando ali, né, de favor no meio filisteu, e esses amigos que estavam com ele, viram o quê? Fizeram isso conosco por causa de Davi, por isso queriam apedrejar o Davi. Agora eu te pergunto outra coisa, irmão, se não bastasse ter perdido agora esposas, os filhos, a casa, os bens que tinha, agora aqueles que estão chorando junto com ele se levantam para apedrejar Davi. Meu Deus, diga comigo, misericórdia. Meu Deus do céu, quanta luta para esse homem. Diga comigo, bem forte, gente, até os fortes choram. Até os fortes choram. Até os fortes. Davi se angustiou, se levantaram, vieram contra ele. Aí diz a Bíblia, o povo falava em apedrejá-lo porque o ânimo de todo o povo estava em amargura. Irmão, você já percebeu que quando a gente não está bem, a gente quer achar a culpa dos outros? A gente quer colocar a culpa nos outros. Eu não estou bem, eu começo a tratar mal o irmão, eu começo a tratar mal a irmã. Quem já teve aquela noite ruim de sono? Já teve noite ruim de sono? Aí você acorda no outro dia igual uma seda, tranquilo. É assim ou não? Como que é? Tratando todo mundo assim, ó. Deu para entender, né? Só no coice. Às vezes a gente não está legal. Só que isso não te dá direito de querer colocar a tua culpa nas costas dos outros. Ah, mas eu não faço. Às vezes você está impedindo a obra de Deus onde você está. Quando você deixa de entrar junto na batalha, você está sendo inimigo. Deu para entender? Davi e os demais estavam todos em necessidade. Pastor, minha esposa está em necessidade, meu marido está em necessidade. Que necessidade? Ele precisa de Jesus. Se a senhora não souber ajudá-lo, você vai matar ele de uma vez. Ele já não está bem? Porque o que a Bíblia diz, Davi estava bem? Não, ele estava chorando, irmão, estava triste. Homem barbado, de guerra, da espada na mão, chorando. Quanta coisa você já venceu? Chega uma hora que, né, tem que reabastecer. E Davi ali, então, ao invés de ter os amigos do lado dele, esses amigos falam, nós vamos te matar, nós vamos apedrejar você, porque a culpa é tua. O povo ficou amargurado, aí a raiva deles foi transmitida para quem? Para o Davi. Cuidado para você não fazer isso com quem você ama. No dia que você não está bem, você fala mal para o teu filho, você fala mal para o teu marido, você fala mal para a tua esposa, você fala mal para os seus amigos, para o pai, para a mãe, seja quem for. Você entendeu o que eu quis dizer? Às vezes você quer ser duro com a pessoa, mas é porque você não estava bem. Eles estavam mal e aproveitaram que Davi também estava e foram fazer o quê, irmão? Tentar derrubar o resto de Davi. Irmão, tem gente que está lutando para viver, diga graças a Deus. E esses que estão lutando para viver, irmão, precisam de pessoas que queiram ajudar, não atrapalhar. Aí você veja o versículo de número 6 ainda, terminando agora, no final. Cada um chorava por amargura, né? Cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas, e todavia, Davi fez o quê? Vamos comigo. Se esforçou no Senhor. Irmão, ele estava em território filisteu, mas ele cria em Deus. Você pode estar em um ambiente, pastor, lá dentro de casa só eu busco a Deus, meu filho é contra, minha filha é contra, meu marido é contra, todo mundo é contra. Mas eu continuo me esforçando em Deus. Eu continuo buscando a Deus. Davi estava como todos triste, mas ele se levanta e diga, olha, eu vou parar de chorar. Pode falar isso? Eu vou parar de chorar. Irmão, como que eu faço para engolir o choro? O que Davi fez? Ele se esforçou em Deus. Ele lembrou a quem ele servia. Ele lembrou do Senhor. Eu tenho tanta coisa para pregar hoje que eu não vou ter tempo de falar. Mas olha para o pastor só, eu vou falar o versículo, depois você pode procurar em casa. João 11:35 diz, o menor versículo da Bíblia, não precisa de você achar lá, só marcar se quiser. João 11:35 diz, Jesus chorou. Menor versículo da Bíblia. Jesus chorou, sim, Jesus, até os fortes choram. Tem dias que não é fácil mesmo, mas Jesus fez o que depois que chorou? Se levantou e foi levantar o Lázaro do túmulo. Enquanto você fica chorando, nada acontece.
Enquanto você fica, ó céus, ó vida, faço ou não faço? Vou encarar a timidez ou não vou? Vou vencer esse negócio ou não vou? Eu vou vencer esse problema ou não vou? Ai, meu Deus, será? Não, você tem que encarar. Enquanto você continua chorando, você não consegue sair do lugar. Aí, posso dar mais um exemplo, Mateus 24, 35. A Bíblia diz, irmão, que a minha palavra, Jesus, a minha palavra não passará. Tudo pode passar, mas a palavra não passa. Em quem Davi se esforçou? Em Deus. Quando você se esforça pela palavra, quando você se esforça em Deus, meu irmão, a palavra de Deus vai te levantar. Ela vai te ajudar a sair da tristeza. Ela vai te ajudar a você sair do problema. Diga graças a Deus. Então nós temos que nos esforçar no Senhor, orar, buscar, clamar de coração. Outra referência que eu não vou abrir, mas só se lembrar. Você se lembra de Neemias? Quem lembra do homem chamado Neemias? Neemias foi um grande homem de Deus. Ele estava bem trabalhando. Estava tranquilo, estava calmo, estava trabalhando como copeiro do rei. Ele não tinha falta nenhuma, mas ele descobriu que o povo dele estava em sofrimento. A Bíblia fala em Neemias capítulo 1, versículo de número 3 ou 4. Agora, Jesus, deixa eu ver aqui, põe só na tela para os irmãos lerem, não precisa você abrir na sua Bíblia, vai passar para quem está em casa. Neemias capítulo 1, versículo o 4, isso mesmo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando a quem? Perante quem? Perante o Deus dos... Amados, chore, mas você só vai se levantar quando você se esforçar em Deus. Só vai ter como vencer essa tristeza, essa melancolia, essa amargura, essa perca, essa falta, buscando a Deus. Não pense que ficar chorando e fazendo, como dizia minha mãe, bico doce, né? Não faço, não vou. Não adianta, não vai mudar nada. Minha mãe falava para mim assim, você tem 2 trabalhos, um de ficar bravo e outro de desficar. Quem precisa de mim é você, não é eu? Cara feia para mim é fome, minha mãe me dizia. Você quer fazer cara feia para Deus? Quem vai sofrer é você. Você está negando de fazer algo que Deus está chamando você para fazer. Davi é um homem de Deus. Davi não pode ficar chorando o resto da vida. Neemias, quando viu essa situação, entenda, toda Jerusalém estava destruída. Neemias ficou sabendo que o povo dele estava sofrendo. Quando ele ficou sabendo, ele fez o quê? Ele lamentou, ele chorou, ele sofreu. Mas chegou um momento que ele fez o quê? Eu vou me esforçar em Deus. Por alguns dias ele teve mal, mas chegou um momento que parou. E eu termino em Salmo 35, agora você pode ir com a sua Bíblia. Salmo 30, versículo 5. Hoje quem vai terminar esse culto é o meu irmão Natanael. Salmo 30, versículo 5. Diz assim, porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está o quê? A vida. A ira uma hora acaba, irmão. Vai chegar uma hora que vai ter vida, diga amém. Uma hora a dor vai passar. Aí diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. A noite não significa somente o período noturno, mas sabe aquele tempo que você busca e não tem resposta? Pastor, eu estou buscando, mas não está tendo resposta. Uma hora a noite vai acabar e a luz vai brilhar. Um momento a palavra vai te dar a sentença, a direção de como caminhar. Por isso, irmãos, que a Bíblia fala no Salmo 119, 105, põe na tela, Ana, por favor, Salmo 119, versículo 105, olha o que diz aqui, Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu, irmão, chega um momento que as trevas vai te deixar, só quando que isso acontece? Quando a palavra lhe é aberta. Quando você ouve aquela palavra e faz isso aqui, faz assim comigo assim, com fé, faz assim, você pega aquela palavra e fala, essa aqui é para mim, eu vou viver isso aqui. Eu vou parar de chorar, eu vou parar de lamentar, eu vou parar de me achar pequeno, agora eu vou me levantar contra esse inimigo. Eu não tenho mais tempo para falar para você, mas lá voltando no 1 Samuel 30, eu só vou falar só o desfecho da mensagem, 1 Samuel 30, volta comigo lá por favor, 1 Samuel 30, até os fortes choram, não é verdade?
Até os fortes choram, mas não é para chorar o resto da vida. Chorou, passou, foi buscar Deus, agora é tempo de se levantar. Lá no versículo de número 9, eu só vou dar o desfecho agora. Partiu, pois, Davi, aliás, eu não vou poder fazer isso. Vamos no 7, que senão você vai ficar perdido um pouquinho. Vai direto no 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode de Davi. Presta atenção um pouquinho. O éfode era uma estola sacerdotal. Nada mais é para nós, hoje, naquele tempo, ele não tinha uma Bíblia como eu e você. Meu irmão, estou na amargura, estou difícil, o negócio está difícil, pega a tua Bíblia, vai para a presença de Deus, fecha a porta do teu quarto, vai orar ao Senhor, pega a tua Bíblia, estude ela, medite e chore. A tua Bíblia tem que estar marcada de lágrimas que você derrama em cima dela. Diga graças a Deus. Mas com fé mesmo, não pode ser um pé de café não, que um dia dá fruto, outro dia não dá. É fé que produz todo dia. Irmão, veja que chegou um momento que Davi fez o quê? Estão todo mundo me apedrejando, está todo mundo contra mim, mas eu vou buscar Deus. Ele fala, me traz o éfode. Ele foi para a presença de Deus e ele fala, Deus, se eu for contra esses inimigos, o Senhor vai me dar vitória? Aí Deus fala, pode ir que eu vou te dar vitória. Irmão, chega uma hora que a luz vai brilhar. A luz foi quando Deus falou, vai Davi, pode ir, porque eu vou te dar vitória. Aí lá no versículo 9 agora, né? Diz assim, partiu pois Davi, ele e 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu Davi ele os 400 homens, pois que 200 homens ficaram para trás, por não poderem de cansados que estavam para passar o ribeiro de Bessor. Para aqui, olha para o pastor. Quantos homens estavam com Davi? 600. Chegar no ribeiro, para poder passar para o outro lado, o que eles tinham que fazer? Eles estavam cansados. 200 ficou? Pergunto para você, tem gente que começa a buscar pela família, pelo filho, pela filha, pelo pai, pela mãe, pelo ministério, começa a buscar pelo irmão, começa a buscar pela irmã, começa a clamar a Deus, Deus, eu vou lá resgatar, porque qual que era o interesse de Davi? Ir reaver o que estava perdido. As esposas e os filhos que tinham sido levados, ele falou, eu vou lá buscar eles. Diga, eu não vou perder minha família. Ele não aceitou. Deus falou, você vai porque eu vou com você. Aí 600 homens saem com ele. Aí quando eles estavam cansados, aí Davi falou, deixa que eu vou sozinho então. Foi ele e 400, 200 ficou para trás. Aí eu fico pensando, eu não vou ter tempo de terminar a leitura, mas você pode terminar na sua casa. Quando Davi foi, a Bíblia fala que eles foram, encontraram os amalequitas, encontraram um homem de Amaleque que estava ferido, e ele levou Davi até onde estavam os inimigos amalequitas, e ali então ele traz tudo de volta, destrói os inimigos e traz as esposas, traz os filhos, traz as vacas, traz as ovelhas. Diga graças a Deus. Ele reavê tudo de volta. Aí eu fico imaginando, quando eles estão chegando de volta, aqueles 200 do outro lado do ribeiro, deitados no chão, dormindo. Aí ele chega ali, cadê Davi? Os filhos daqueles que ficaram para trás, aí vem ali. Ô Davi, você viu meu pai? Ah, teu pai ficou cansado lá atrás. Se você ficar choramingando, se você desistir porque está difícil, se você desistir porque está cansado, você vai ver muita gente receber glória e você continua parado. Você vai ver muita gente melhorar, famílias melhorando, famílias sendo transformadas, e a tua continua na mesma, porque você desanima. Irmãos, lute, busque a Deus, clame ao Senhor, não despreze a palavra. Digam graças a Deus e vamos aplaudir Jesus. Bem forte, bem bonito que Ele merece. Glória a Deus. Os amigos de casa, continuem na programação em nome de Jesus.